Daia, boa noite, Ronaldo, boa noite, Sara. Deus abençoe a sua vida, Sara. Outro dia eu fui lá na casa do Ronaldo, da Daia, e eles disseram que a Sara fica esperando eu dizer o nome dela. Então, Deus abençoe, Sara, a sua vida. Deus abençoe também a Gigi, que acabou de se achegar. Nós não podemos também nos esquecer de orar pela vida da nossa irmã Lúcia e pela sua família. Na última sexta-feira, nós tivemos aí o falecimento do pai da Lúcia ali na cidade de Borá, no estado de São Paulo, e nós então pedimos aos irmãos que orem pela família enlutada para que Deus dê consolo, conforto a esses corações e traga paz à vida da nossa irmã. Apocalipse capítulo 5, vamos lá. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa conversa desta noite. Senhor, nós lemos uma porção da Tua palavra. Sabemos da dificuldade, sabemos da inescrutabilidade desses textos do Apocalipse. Mas que dentro da nossa limitação, o Senhor nos dê sabedoria
O Senhor nos dê entendimento. O Senhor nos mostre e aponte o caminho que tem para nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, José Roberto Vares, grande amigo ali de Marialva. Que bom que você está conosco. Um grande abraço, José. Vamos lá, então. Vejam que se semana passada, capítulo 4, a palavra-chave era trono, e eu disse para vocês que o trono de Deus é o centro do universo. O universo não é antropocêntrico, não é heliocêntrico, não é geocêntrico. O universo é teocêntrico. O trono de Deus ocupa o centro do universo. E hoje a palavra-chave é livro. Vocês devem ter percebido que há uma continuidade entre o capítulo 4 e 5. Deus continua sentado no trono, mas agora há uma nova imagem. Ele tem nas suas mãos um livro. Na sua mão direita há um livro. Mas a grande questão é que os livros nem sempre tiveram a forma que nós conhecemos hoje. Vocês conhecem livros assim, com folhas agrupadas no meio de duas capas. Ou e-books, livros virtuais. Contudo, esses suportes, e nós, historiadores da leitura, e o meu doutorado, de certa forma, inclui um pouco da recepção e da história da leitura, nós sabemos que houve muitas formas de livros até chegarmos àquilo que temos hoje. Por exemplo, na Mesopotâmia antiga, os povos escreviam em tábuas de argila, escreviam em folhas de árvore. Na China, 2000 anos antes de Cristo, os chineses escreviam em cascos de tartaruga. Os egípcios utilizavam o papiro, que era uma folha de uma planta aquática. Era o caule daquela planta que virava ali o papiro, né? E se chamava papyrus a planta. E os gregos, eles utilizavam o pergaminho. O papiro e o pergaminho talvez sejam as duas formas da antiguidade que nós mais conhecemos como livros nos dias de hoje. Só que o pergaminho era feito de pele, pele de carneiro, pele de ovelha. Imagine vocês, né, um livro escrito na pele de um carneiro, obviamente que passava por todo um processo de tratamento. E se chama pergaminho porque isso começou a ser utilizado na cidade de Pérgamo. E ele tinha uma vantagem em relação ao papiro egípcio, que era o fato das pessoas poderem raspar o couro e apagar alguma coisa que estivesse escrito a fim de reescrever em cima. O livro que está na mão de Deus, assentado no trono, no capítulo 5 do Apocalipse, é um pergaminho. Boa noite, Nair. Deus abençoe a sua vida. É um pergaminho. E os pergaminhos, então, eles eram enrolados. Eu vou fazer algo similar aqui com uma folha de sulfite. Eu vou enrolá-la. Eles eram enrolados assim e eram lacrados. Como ele não ia parar, porque ele ia abrir, era preciso lacrar com selos.
Então o pergaminho ficaria assim e seria lacrado com selos. É isso que a Bíblia está nos dizendo, que havia um livro na mão de Deus que não era um livro como esse que vocês conhecem nos dias de hoje, mas era um pergaminho enrolado de pele de carneiro, selado com 7 selos, que estava nas mãos de Deus. E o texto bíblico diz que ninguém podia abrir o livro. E se o livro não fosse deslacrado, se ele não fosse aberto, ninguém conheceria o seu conteúdo, ninguém saberia o que estava escrito naquele livro. Então, veja que os selos têm um número, o número 7, o número da totalidade, indicando que se o livro não for aberto, o segredo, ele continua pleno. O segredo continua total. Segredo a respeito do quê? O segredo dos mistérios de Deus sobre a história da humanidade. Aquele livro contém o projeto de Deus para o seu povo. Aquele livro contém um pouco da incompreensibilidade de Deus. Eu comecei hoje lendo um texto de Romanos, que dizia que Deus é incompreensível, que Deus é insondável, que Deus é inescrutável, impenetrável. Então, ele se revela. Mas o livro fechado indica que nós não teremos acesso e não compreenderemos os planos de Deus para a humanidade, principalmente no contexto do Apocalipse. Lembrem-se o que eu tenho dito aí regularmente, que nós precisamos ter o pé no chão e ler o Apocalipse com o contexto da igreja perseguida. Imagine aqueles irmãos. Eles estavam se perguntando, se questionando. Por que nós estamos sendo perseguidos? Eles queriam respostas. Por quê? Quanto tempo nós teremos de aguentar tudo isso? Será que Deus perdeu o controle da situação? Como é que tudo isso vai acabar? E eles então tinham muitas perguntas e poucas respostas. O livro na mão de Deus era o livro da história da salvação. E sem a abertura do livro, essa história ficaria obscura. Sem a abertura do livro não haveria certeza em relação ao futuro. E João então diz a Bíblia que ele chora de desespero. Porque aqueles irmãos estavam morrendo, estavam desesperados. Eles queriam uma revelação de Deus para entender aquele momento. Eles queriam uma revelação de Deus para compreender o que estava acontecendo. E o fato é que ninguém era digno de abrir o livro. Porque nenhum ser humano é capaz de sondar os pensamentos de Deus. Porque nenhum ser humano é capaz de compreender o sentido da história e da existência. Nem os maiores filósofos, nem os maiores historiadores têm as respostas que a humanidade precisa. Então, o livro estava nas mãos de Deus. Hoje nós passamos por um momento em que vivemos uma pandemia. O surto de coronavírus. Ele tem posto pânico, desespero em muitas pessoas, mas o fato é que até isso já se encontrava nos planos de Deus para a história da humanidade. E então eu quero conversar com vocês esta noite sobre isso. Sobre aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 2 faz uma pergunta.
Boa noite, Carlos Nicolau, irmão do Reginaldo, lá de Marialva. Boa noite, Fábio Cristé. Deus abençoe você, a sua esposa. Dá um abraço lá no pastor Ebenezer para nós, na Sônia. Que Deus abençoe, né? Que bom que você está aqui na nossa live. Pois bem, quem é digno de abrir os selos? O fato é que no versículo 3 do capítulo 5, a Bíblia diz assim: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Nem no céu. Isso significa que os anjos não são capazes de abrir esse livro. Os querubins, os serafins, os seres celestiais não são capazes. Nem sobre a terra. Nós, seres humanos, somos limitados. Nós não conseguimos desvendar os desígnios de Deus para a história. Porque esse livro que está nas mãos de Deus não apenas revela o fim da história, com a vitória de Deus sobre os seus inimigos, como também nos revela o sentido da história. O que nós fazemos aqui? Por que nós estamos passando por tudo isso? O que Deus quer de nós? Mas o texto diz que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Nem o diabo, nem os demônios, ninguém, absolutamente ninguém, por mais poder que tenha, é capaz de desvendar os mistérios de Deus para a história da humanidade. Então, a resposta do versículo 2, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Primeiro, a Bíblia diz que o leão de Judá, ele é digno. Capítulo 5, versículo 4 diz assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Percebam que um dos anciãos chega para João, no capítulo 5. João está chorando de desespero, porque se aquele livro não for aberto, o futuro é incerto. Aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas não sabiam que fim teriam. Quanto tempo aquilo duraria? Não, eles tinham muitas incertezas e muito medo com relação ao futuro. E a abertura do livro, então, desvenda o contexto de vida deles, o presente. Por isso alguns chamam o Apocalipse de revelação do acontecido, porque o intuito maior era fortalecer a fé daqueles irmãos. Mas hoje também nós passamos por aflições e o livro do Apocalipse, ele aponta o fim da história, ele desvenda o fim da história, dizendo que Deus é vitorioso, é soberano, que ele está no trono do universo. Eu não tenho todas as respostas a respeito do livro do Apocalipse, mas as respostas que eu tenho, elas me fazem perceber e me dar certezas em relação ao futuro. Portanto, eu sei que muitos de nós, assim como João, muitas vezes nós também ficamos angustiados em relação ao futuro, nós ficamos temerosos. Muitas vezes você deve estar se perguntando, o que virá pela frente? Nós estamos vivendo uma situação caótica. Vai melhorar? Vai piorar? E se eu ficar doente? E se eu pegar o Covid? E se eu perder o emprego? As incertezas com relação ao futuro são muitas. E as incertezas daqueles irmãos do primeiro século com relação ao seu futuro diante da perseguição também eram muitas e eles precisavam de uma resposta. A resposta estava no livro que se encontrava na mão de Deus. Mas ninguém era digno de desvendar
os mistérios da história da humanidade. Ninguém era digno de revelar o sentido de tudo que eles estavam vivendo, a não ser o leão de Judá. Leão de Judá é uma expressão para se referir a Jesus Cristo. E é interessante você entender que a única vez que a Bíblia fala do leão de Judá é em Apocalipse, capítulo 5, versículo 4. Em nenhum lugar da Bíblia, além desse, você vai encontrar essa expressão como referência a Jesus Cristo. Obviamente que há um contexto por trás disso. Judá é uma das tribos de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Nós sabemos que Israel era dividido em 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, Israel, e um deles era Judá. E quando Judá, ou melhor, perdão, quando Jacó foi abençoar seus filhos antes da sua morte, a Judá ele diz assim: Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como o leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Gênesis 49, versículos 9 e 10. Portanto, sendo Jesus da tribo de Judá e dizendo a bênção que o cetro não sairia da tribo de Judá, ou seja, ficaria sempre na dinastia davídica. Até porque Jesus, ele é da tribo de Judá não biologicamente. Maria não era da tribo de Judá. Quem era da tribo de Judá na árvore genealógica de Jesus Cristo é José, seu pai adotivo. Portanto, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. O leão era um animal muito comum na Palestina. Havia o leão africano, como há até hoje, e havia o leão asiático. E imaginem vocês que as pessoas podiam andar pelos campos e se deparar com um leão. Isso aconteceu com Davi. Isso aconteceu com Sansão, e os dois mataram os leões. Daniel esteve na cova dos leões. O leão é um animal muito feroz. Tanto é que quando Sansão propõe um enigma na sua festa de casamento, livro de Juízes, capítulo 14, versículo 17, os filisteus respondem ao enigma dizendo: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte que o leão? O leão é tido como o rei da selva. O leão é símbolo de força, é símbolo de realeza. Portanto, quando João faz essa analogia, faz essa referência, dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele está dizendo que Jesus é um leão feroz que haveria de vencer os inimigos de Deus. Até porque, vejam o contexto, os cristãos, na época da perseguição romana, eram jogados no Coliseu para serem devorados por leões. Então é até uma ironia dizer que Jesus é o leão que vai devorar os seus inimigos, que vai devorar o Império Romano, que vai devorar Satanás, que vai devorar todos aqueles que se opõem ao regime de Deus. Jesus é o leão feroz, que vencerá todo o mal. E mais do que isso, ele é o leão de Judá, o único digno de abrir o livro que se encontra nas mãos de Deus e desvendar um pouco da história da salvação para nós, para que nós tenhamos certezas e referências em relação ao futuro. Mas, voltando à pergunta, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O leão da tribo de Judá, mas também o cordeiro,
capítulo 5, versículo 6, João diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vejam que antes de se tornar um leão feroz, Jesus foi um cordeiro. João Batista, precursor de Jesus Cristo, já havia dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O cordeiro lembra o sacrifício de Jesus. Mas esse cordeiro, ele, diz o texto bíblico, como tendo sido morto, mas estava de pé. Ele foi morto, mas vive e está de pé. É um cordeiro que simboliza o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Nós muitas vezes costumamos enfatizar ou mais a morte ou mais a ressurreição, mas eles são indissociáveis. Morte e ressurreição de Jesus Cristo não podem ser separadas. Uma não faz sentido sem a outra. Com o sacrifício, Jesus cancela os nossos pecados na cruz. Mas com a ressurreição, ele nos abre a porta da eternidade. As duas situações são igualmente essenciais, igualmente necessárias. Portanto, Jesus é aquele que vence através da morte. O cordeiro havia sido morto, mas estava de pé na imagem visionária do apóstolo João. Ele havia sido morto, mas estava de pé. O que significa que Jesus vence através da morte. E ele se torna modelo para nós e para aqueles primeiros cristãos. Aqueles cristãos estavam morrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo. A visão desse cordeiro indica que, semelhantemente a Jesus Cristo, a morte daqueles cristãos não era uma derrota. A morte em nome da fé não era uma derrota, mas eles venceriam através da morte, assim como Jesus Cristo venceu. Vejam a analogia, vejam a comparação que João está fazendo, dizendo: assim como o Mestre venceu através da morte, a morte de vocês não é uma derrota, mas vocês ressuscitarão para a glória eterna, assim como o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, para nós também a morte não é uma derrota, mas ela é o meio através do qual nós nos sagraremos vitoriosos em Cristo Jesus. Sem passar pela morte física, ninguém pode adentrar a glória eterna, a não ser que você esteja vivo quando da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas o cordeiro, ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Não era um cordeiro comum, né? As visões aqui são diferentes. Eu já disse para vocês que o número 7, veja quantas vezes aparece o número 7. 7 igrejas, 7 espíritos. Agora, 7... lá no início eu disse para vocês 7 olhos, 7 chifres. Pois bem, chifre é indicativo de poder. Chifre é indicativo de poder. 7 é a totalidade. O cordeiro, ele tinha todo o poder em suas mãos. Eu creio que vocês já devem ter passado pela experiência de estar diante de um boi chifrudo. Só que ele tem só 2 chifres. E a gente já sente medo. Imagine um boi com 7 chifres. Então, o que nós percebemos aqui é que Jesus é o Todo-Poderoso. O Cordeiro que morreu, venceu através da morte e tem todo o poder nas suas mãos. Mas ele também tem 7 olhos.
Um cordeiro normalmente tem apenas 2 olhos. Os 7 olhos indicam que ele tudo vê, que ele é onisciente. Os 7 olhos significam os 7 Espíritos de Deus que estão por toda a terra, vendo tudo que se passa, sabendo de tudo que se passa e tendo o controle pleno de toda a situação. Portanto, o leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. O cordeiro que foi morto, mas está de pé e venceu a morte, ele é digno de abrir o livro. Ninguém é capaz de compreender os mistérios, os desígnios de Deus. Ninguém é capaz de sondar a mente divina. Ninguém é capaz de compreender o sentido da história, nem mesmo os maiores historiadores, nem os maiores teólogos, nem os maiores filósofos. Mas Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele tem poder. Ele é o próprio Deus encarnado que há de desvendar esses mistérios e solucionar para nós, seres humanos, as certezas que nós precisamos para continuarmos a nossa caminhada de fé. A certeza de que o nosso Deus já venceu na cruz do Calvário. Eu quero concluir dizendo que a figura do leão, ela contrasta com a figura do cordeiro. Obviamente, o leão é um animal feroz, o cordeiro é um animal manso. Mas Jesus é o leão feroz que devorará os inimigos de Deus. Mas ele também é o cordeiro que venceu por meio da morte. Porque a morte não foi a sua derrota, assim como a morte não será a nossa derrota, mas será simplesmente a nossa porta de entrada na eternidade, para reinarmos com o Senhor para todo sempre. Nós já havíamos visto que os 24 anciãos se revelam e indicam todo o povo de Deus, todos os salvos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que reinarão para sempre com o Senhor. A soma das 12 tribos de Israel com a soma dos 12 apóstolos. Portanto, nós vemos muitos videntes que acham que conseguem desvendar os rumos da história. Muitos futurólogos acham que conseguem prever o futuro. Boa noite, irmã Bernadette. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você se achegou aqui em nosso meio. Estamos conversando sobre Apocalipse 5 e já estamos, na verdade, na reta final da nossa conversa. Quem revela os rumos da história é o leão de Judá. Quem conhece todas as coisas, porque tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que estão sobre toda a terra, é o cordeiro que foi morto, mas vive. Ele abrirá o livro e ele mostrará para nós o sentido da história e os rumos que a história haverá de tomar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu quero concluir mostrando a vocês o final do capítulo 5. Nós vemos que o Cordeiro, Deus estava sentado no trono com o livro na mão. Não era um livro desse, era um pergaminho de pele de carneiro, lacrado com 7 selos, indicando que era um livro com total segredo. Ninguém sabia o seu conteúdo. Estava nas mãos de Deus. Então, o Cordeiro vem, pega esse livro, toma das mãos de Deus, porque ele é o único digno de abrir o livro e revelar o sentido da história da humanidade. E a Bíblia diz que os 4 seres viventes, que eram querubins ou serafins, eu conversei com vocês sobre isso semana passada, e os 24 anciãos, e os anjos passaram a louvar e a glorificar a Deus, dizendo, Apocalipse 5, versículo 11, digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Percebam que João usa 7 termos para glorificar o Cordeiro. Vejam que mais uma vez o número 7 aparece. Não de forma visível, mas de forma implícita no versículo. 7 atributos indicam que tudo pertence ao Cordeiro. Absolutamente tudo pertence ao Cordeiro e a ninguém mais. Vejam, todo poder pertence ao Cordeiro. Toda riqueza pertence ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Toda riqueza pertence a Ele. Toda sabedoria pertence a Ele. Toda força, toda honra, toda glória e todo louvor pertencem única e exclusivamente ao Cordeiro de Deus, ao leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Isso significa que o poder, a honra, a sabedoria, a força, a glória e o louvor não pertencem ao imperador romano. Essas coisas não pertencem a homens, não pertencem a Satanás. Todas elas pertencem única e exclusivamente apenas ao Cordeiro que foi morto, mas vive, e ao leão da tribo de Judá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Portanto, nós também pertencemos ao Cordeiro. Nós também pertencemos ao leão de Judá. E nós precisamos consagrar a ele tudo o que temos e tudo o que somos. Que Deus nos abençoe com essa reflexão. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Talvez você que me ouve tenha medo do futuro. O futuro é incerto. Nós não sabemos o que nos aguarda. Nós nos angustiamos em relação ao futuro. Mas o Apocalipse, ele vem preencher essa lacuna. E vem revelar algumas